Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre elaboração de planos de ensino ou aulas, né? Seja como for ali, que são temas que se conversam, né? E é um tema muito interessante, porque em princípio nós acreditamos, vou dar uma aula, né? Então de repente estudo um pouco e tal, e vou lá para a piscina, mas não é bem assim, né? Então, o primeiro detalhe interessante que eu apresento para vocês são os conceitos, né? Então, nós, da família da metodologia Gustavo Borges, nós dividimos aqui os bebês em 3 níveis, que nós chamamos de níveis pedagógicos, que é a mesma coisa que a gente fala de série, que a gente fala de ano escolar, né? Então, nós denominamos de níveis pedagógicos. Então, nós temos aqui do bebê 1 até o bebê 3, né, e com os conceitos. Então, de nada adianta eu elaborar um plano de aula se eu não entender quais são os conceitos. Porque dos conceitos, nós tiramos os objetivos. E é em cima dos objetivos é que nós temos que trabalhar, né, e não acreditar em falácias, em mentiras, em fakes, de repente falar, os alunos são diferentes. Mas como assim são diferentes? Em que ponto eles são diferentes? É idade diferente? São habilidades aquáticas diferentes? Então, mesmo como nós colocamos aqui, nós estamos falando do quê? De que conceito? Do bebê 1. E esse bebê 1, dentro do nosso estudo, dos nossos conceitos, ele vai até o 12º mês de vida, né? Até o 1º ano de vida. O bebê 2 vai do 13º até o 24º mês. E o bebê 3 do 25º até o 36º. E eu respeito muito os colegas que têm outras nomenclaturas, né? Mas uma das coisas importantes é que tenha essas nomenclaturas e desenvolvam os conceitos. Então, claro que o tema é a elaboração de planos de aulas, mas eu preciso primeiro fazer uma introdução dessa viagem para que vocês entendam a importância do plano de aula, né? Então, por exemplo, aqui no BB1, né, esse nível é destinado a estimular a descoberta do corpo na água e o controle postural e respiratório, que é a capacidade vital. Então, a natação e o exercício, a atividade física está muito ligada à capacidade vital e à respiração, só que tem uma grande diferença, né? Na água, se nós não controlarmos a respiração, de nada adianta eu ter uma ótima condição fisiológica, uma ótima técnica, que eu não vou conseguir, né, fazer essa atividade. O BB2, esse nível é destinado a estimular a descoberta do corpo na água e desenvolver os deslocamentos básicos, que é de suma importância. Então, não é que no BB2 eu vou esquecer, ou nós vamos esquecer ali, o objetivo respiratório vai incorporando, através de uma sequência de aproximações sucessivas, né? Que nós vamos incorporando até chegar no BB3, onde nós temos aqui a capacidade de tomar iniciativa e de habilidades aquáticas as quais ele vai dominar, tais como, né, controle respiratório, o deslocamento, flutuabilidade, com auxílio ou sem auxílio. Então, eu não posso elaborar um plano de aula sem prestar atenção, né, nos conceitos. Então, é importante, né, além dos conceitos, nós determinarmos aqui, por exemplo, né, a divisão dos níveis, que eu já coloquei os 3, a idade que está diretamente relacionada à maturação. Por isso que um nível pedagógico do esporte, da natação, não deveria ser diferente, é uma relação entre a idade, a prontidão neurofisiológica e as habilidades que nós desejamos. Então, objetivos, tem que ter uma programação semanal. Em qualquer área do ensino, eu tenho que ter uma programação semanal. Hoje, por exemplo, mais à noite, eu vou dar uma aula para o 3º semestre, uma disciplina natação. E o que eu vou falar? Eu vou falar sobre as resistências que o corpo humano sofre durante o deslocamento. Numa aula de bebê, qual será o tema, a parte principal da minha aula? Nós vamos fazer flutuação de estrelinha, né, do céu, olhando, né, para cima ou fazendo uma flutuação dorsal. Então, eu tenho que ter uma programação semanal. Claro
que professores bambambãs, experientes, como Fabrício Madureira, Sandra Rossi, Egli Luz, né? De tanto eles trabalharem, a programação semanal já está ali descrita. Mas quem está começando, em qualquer nível pedagógico do esporte, no nosso caso da natação, tem que ter uma programação semanal. Porque senão a gente acaba se traindo muito, né? Então, através dessa programação semanal, nós teremos aqui a elaboração de planos de aulas. E como é que nós amarramos tudo isso? Com o acompanhamento, né? Com as nossas avaliações para saber se aquele plano de aula que está dentro de uma programação semanal que vai atingir os objetivos, eles estão sendo, né, realizados. Então, não tem como deixar de acompanhar. Então, o plano de aula, ele será, vamos ser, avaliado ou julgado por esses acompanhamentos. Tem aqui a proposta de uma colega da Academia Brasileira de Profissionais da Natação Infantil, a Egli Luz, que eu acho muito importante, né? O que ela fala sobre a aprendizagem das atividades psicomotoras aquáticas. Aulas para bebês, né? Então, que estimula toda a parte, né, do cérebro, desenvolvimento, aumento do número de sinapses, das conexões, tá, entre os neurônios. Então, ela diz o seguinte, né? E afirma que o importante é trabalhar o equilíbrio, a respiração e a propulsão, que seriam os deslocamentos. Então, quaisquer exercícios de habilidades aquáticas que nós trabalhamos dentro dessa tríade do equilíbrio, respiração e da propulsão, é de suma importância. E esse equilíbrio também entra o quê? Entra também uma flutuação, que não deixa de ser um equilíbrio também, não só vertical, mas também, né, dorsal e ventral também, né? Então, ela coloca que a tonicidade, né, que está ligada ao equilíbrio, é de suma importância, né? Trabalhar esses equilíbrios, a noção corporal, que é a estruturação espaço-temporal, lateralização. O que ela está falando aí? De dois grandes estudiosos, do Gallagher e do Usman, que falam sobre as consciências que nós podemos trabalhar quando nós trabalhamos com o bebê em relação à noção corpórea, a noção de tempo, de espaço, né, de movimentos, né? E a praxia global e fina, que são os movimentos, né? Tanto os movimentos globais como os movimentos mais mais finos, né? Então, por exemplo, um bebê com 1 ano e meio vai pegar uma lapiseira dessa aqui, a laser, vai segurar com a mão toda, né? Com os dedos aqui, não vai segurar com as extremidades, né? E uma das coisas interessantes dentro do desenrolar dos planos de aulas é justamente favorecer o desenvolvimento motor, que é a nossa praia desde a época paleolítica, quando eu me formei, né, que era mais o desenvolvimento motor, eram os movimentos. E depois foram sendo agregados valores super importantes e objetivos, como o afetivo, né, e como o cognitivo, né, que é a área da inteligência e do pensamento. Afetivo, num plano de aula, é uma das coisas mais importantes, porque é aquela relação nossa, né, de professor com os bebês. E existe muita proximidade em relação a isso. Tanto é que os professores que têm muita experiência, os bebês não vão chorar, a não sei que tenham fome ou a água não esteja em condições, as condições do ambiente, mas se for numa condição ou condições normais, não vai ocorrer isso. Então, é super importante também, além dessa tríade do equilíbrio, da respiração, dos deslocamentos, também essa tríade do afetivo, do motor e do cognitivo. Após essa breve introdução, o aquecimento, o que é importante, né? De falar sobre o ensino, de falar sobre a aula. Então, ao meu ver, preste bem atenção no que eu vou falar, uma aula é um momento único. É um momento onde há uma inter-relação entre nós, professores, né, os alunos, no caso os bebês, né, nós estamos falando de 3 meses até o 36º mês ou mais, dependendo de cada profissional, e o ambiente, que tem que ser adequado também, não só a temperatura de piscina, mas o ambiente
visual, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, bebê de 8 meses, eles não terão uma relação com materiais, com brinquedos, por exemplo, eles não vão relacionar a história, mas eles vão se atrair muito mais pelas cores desses materiais, né? Aí sim, depois de 12 meses, começa aquela relação, vai desenvolver ali, como nós falamos há pouco, o cognitivo, muito mal. Então, ele entra dentro da fantasia das histórias, né? Então, o ambiente é de suma importância. Então, o ambiente de adultos não pode ser o mesmo ambiente de bebês, tem que ser diferente, né? Eu não estou falando uma piscina diferente, mas no deck da piscina, né? Em volta da piscina, e os materiais a serem utilizados. E os colaboradores. Quem serão esses colaboradores, né? Poderão ser um pai, a mãe, acompanhante, ou pode ser até estudantes, estagiários e assistentes. Então, são os colaboradores, né? Então, o que vai acontecer? A partir ali do 24º mês, que no nível pedagógico da MGB vai para o BB3, o que vai acontecer? A presença, sim ou não, de colaboradores, né? E quando essa presença ela é importante? Quando a gente perceber que o bebê ele tem ainda dificuldade de ter aquele, vamos sair do pai, da mãe, do acompanhante e ficar somente com o professor. Isso pode acontecer na primeira aula, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, né? Então, nós podemos ali, nesse caso, utilizar sim, até de repente numa idade de 4, 5 anos, numa primeira aula e tal, e assim por diante. Por isso que eu coloquei aqui sim ou não. Então, vai depender muito de casos, de cada caso, e vai depender muito dos alunos, da relação entre as crianças com os pais, né? E não simplesmente chegar, não pode, né? Então, pode ser o quê? Por aproximações sucessivas também. Então, eu, como professor, quando eu percebo que já está existindo ali, né, uma ligação maior desse bebê comigo ou com o professor, o que eu faço? Eu vou, né, afastando ali os pais. Mas tudo isso, pessoal, não é uma regra. É isso e ponto, né? Então, claro que na metodologia Gustavo Borges de natação, nós colocamos que o BB3 é desacompanhado. Mas não é uma regra geral, se de repente necessitar, sem problema nenhum, né? Então, é super importante. Então, depois dessa apresentação toda, né, nós vamos aqui as sugestões a respeito aqui do plano de aula. Então, ela não difere de um plano de aula em termos da estrutura, qualquer aula que eu for dar de atividade física. Então, qualquer aula de atividade física, a natação não é diferente, bebês também não é diferente, eu tenho uma fase inicial, que é denominada de aquecimento. Só que o aquecimento, como nós aprendemos, eu aprendi aquecimento mais fisiológico, mais de muscular e assim por diante. Não, o aquecimento, na verdade, ele é psicológico, é pedagógico e fisiológico. Então, nos casos dos bebês, por exemplo, o próprio contato da pele do bebê, do corpo do bebê com a água, já existe um relacionamento fisiológico, né? Ao mesmo tempo, eu tenho a parte pedagógica que é, ao meu ver, dentro de um plano de aula para bebês, principalmente BB1 e BB2, que é o contato, é a transferência de energia dos professores, dos acompanhantes para os bebês. Então, a gente transmite muito isso, né? Quem é pai aí, ou quem é mãe que está me ouvindo, percebe muito isso. É a maneira de pegar, a maneira de se posicionar, a fala, né? A maneira de entonação de voz é de suma importância. E com certeza absoluta, se eu, professor, eu levar para um aquecimento de aulas para bebês, de repente esse primeiro contato, alguma tensão, algum nervosismo, ou de repente problemas que eu tenho em levar para aquele momento, o bebê com certeza ele vai, né, sentir. Então, essa duração, ela vai depender, tem vários profissionais que falam em 10 minutos, em 20 minutos, né? Normalmente ali utilizamos 30 minutos, então vai depender muito da resposta que o bebê ele vai nos dar, mas nós podemos colocar ali sim, né, que a aula vai demorar 20 minutos,
a aula vai demorar 30, eu vou utilizar 30 minutos, né, dentro ali de uma média, né? Então, tomar muito cuidado com essa primeira parte, não colocar nossa ansiedade, não querer pegar, por exemplo, um bebê ali, de repente, forçar uma barra porque o coordenador está olhando, porque os colegas estão olhando, os pais. Poxa, eu vou ter que dar uma resposta para os pais. Qual é a resposta para os pais? A resposta é a calma que nós temos que ter e tranquilidade, né? E regular essa ansiedade. E estudar, pessoal, estudar. Há pouco eu estava batendo um papo aqui com o professor Almir, o professor Fabrício, estava vendo umas imagens de pegadas e tal. Pô, ele falou para nós, cara, esse bebê, o Almir perguntou, pô, quanto tempo de aula esse bebê tem? Não, foi agora, teve uma entrevista, uma matéria da televisão, me deram um bebê e eu trabalhei. Pô, teu bebê estava na boa, cara, tranquilo. Então, claro que não é de um dia para a noite que nós vamos ter isso. Eu, por exemplo, que estou afastado de aulas para bebês e que eu retomei há 4 anos atrás com a minha netinha, né, eu tive que pegar novamente toda a experiência novamente, aos poucos, e estudando também, né? Então, quanto mais a gente estudar e dar essas aulas, fica muito mais fácil esse primeiro contato, né? Então, tem a parte principal. Não adianta eu querer, de repente, falar, não, mas aí na hora nós vamos ver. Não, não existe na hora. Existe, sim, eu mudar. Pode ser que, por exemplo, na aula de hoje, lá na faculdade, eu perceba que os alunos não estejam tão inteirados, então eu posso mudar a estratégia, eu posso mudar, mas é uma vez ou outra. E não colocar isso como, né, uma regra geral, né? Então, a programação semanal é super importante. O que nós vamos fazer nesse grupo de bebês? Durante o aquecimento, vou fazer uma roda cantada, né? Depois dessa roda cantada, nós vamos fazer trabalhos de imersões. Por quê? Porque todos os bebês já estão fazendo essa imersão, ou eu posso individualizar esse grupo, né? 10 alunos, 3 vão fazer imersão, os outros restante de 7 alunos vão fazer somente mais ou menos uma imersão, colocar o queixo na água, por exemplo. Então, nós vamos aproximando isso. Então, normalmente, nós utilizamos aulas de bebês em grupos também, né? Não precisa ser necessariamente personalizado, ok? Mas está lá na programação semanal. Então, eu sei que naquela aula, das 9h15 até as 9h45, eu tenho 10 bebês. Quais são os níveis pedagógicos? BB1 e BB2, legal. Do 6º mês, que eu tenho alunos, até o 24º. O que esses alunos fazem? Então, eu divido em 3 grupos, né? Então, quando eu era treinador, eu fazia isso também. Tinham 3 grupos, velocistas, tinha os meio-fundistas e os fundistas. Então, eu posso dividir os bebês nessas nomenclaturas? Claro que não, mas eu vou ter 3 divisões ali, se eu precisar e tiver, né? E também ali dentro da colaboração dos acompanhantes. E a parte final, né? Qual é o grande barato da parte final? É fazer com que os alunos, eles sintam aquela vontade de falar, pô, quando a gente assiste um filme e tal, fala, pô, cara, poderia ter um pouquinho mais de filme uns 15 minutos. E a aula também. Agora, quem vai sentir mais, ali principalmente até o 24º mês, são os pais, né? Então, se os pais observarem que os bebês estão relaxados, que os bebês estão felizes, que eles estão melhorando em relação às habilidades aquáticas, desenvolvimento motor, afetividade também, claro que nós estamos falando muito mais em relação aos bebês, dos pais saírem felizes. E eles vão ficar muito mais felizes ainda quando em outro local aquático, piscina do prédio, né, ou clubes, eles vão perceber que as crianças, seus filhos, estão nadando muito bem. Então, na minha concepção, eu colocaria muito mais como objetivo. Como alguns anos atrás, se não me engano, há uns 10 anos atrás, a metodologia completou 16 anos nesse ano, né? Nós somos de 2005, nós, nessa mesma sala aqui, a gente batendo um papo e tal, e falamos, pô, o que é o grande barato de uma aula, né? O grande barato de uma aula é antes perguntar o que eu posso fazer para deixar o meu aluno feliz, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, claro que tem todo, né, um conteúdo. Então, nós vamos partir agora para a parte lá, final
de uma estrutura bem, vamos dizer assim, quadrada, né? Mas é uma estrutura que nos ajuda bastante, que nos ajuda a policiar. Então, por exemplo, eu costumo chamar, inclusive, denominar de parte final, por exemplo. Eu não falo em relaxamento. Bebê não tem relaxamento, né? Como numa aula também, eu posso até fazer com que o meu aluno ele relaxe, mas a parte final não precisa só ser isso, né? De uma aula normal, por exemplo, a parte final, eu posso dar um revezamento, e depois eu posso dar um relaxamento. Então, eu gosto muito de denominar essas três partes, o aquecimento, a parte principal e a parte final. Então, como nós falamos antes, o que é a parte, né, de aquecimento? É sintonia, prontidão, preparação. Então, o meu objetivo da aula não está ali. O objetivo de um aquecimento também não é só fisiológico, é integração. Por isso que as rodas cantadas com os bebês, elas são de suma importância. Então, de repente, tem lá um pai ou uma mãe com um bebê que está na primeira aula, já vai, né, aquecer, já vai se relacionar, já vai entrar em sintonia. Eu mesmo, como treinador, os meus aquecimentos, eu não digo ali naquela fase final do treino, eram todos nadadores fazendo aquecimento juntos, e na parte principal, né, mudava. Então, essa sintonia, essa sinergia em grupo é de suma importância. Aí, na parte principal, o que é interessante? Tem alunos que se ausentaram, de repente tem alunos, bebês que fazem 2 aulas, tem bebês que chegam a fazer 3 aulas, tem bebês que fazem 1 aula. Então, pode ser que a velocidade do aprender seja diferente, né? Então, é muito interessante colocar na primeira parte, da metade da parte principal, exercícios que resgatam a semana anterior ou a aula anterior, né? Para a gente poder observar em relação a esses casos. E depois, na segunda parte, aí vem a programação semanal, e que se eu coloco, por exemplo, a respiração, né, durante a semana, pode ser que cada bebê tenha uma, né, já aprendeu, talvez, por exemplo, soltou ali, tentou soltar, ou colocou o rosto na água, por exemplo. Tem outros que ainda não, mas a ideia é trabalhar a respiração, né? E vai depender da evolução de cada bebê. Por último, na parte final, que seriam 5 minutos, igual lá do aquecimento, se eu somar 5 mais 5 vai dar 10, não vai superar a minha fase, a parte principal. Isso é de suma importância. E aqui nessa parte final, o que é interessante? É justamente trabalhar o grupo todo de bebês, ou fazer com que os pais saiam dali felizes também. E claro que no BB3, quando a criança, o bebê, ele já está tendo ali uma autonomia maior aquática, né, de sobrevivência, de repente, sem a presença de acompanhantes, eles saírem dali felizes, ou de repente não querer sair. Que o maior problema de uma aula bem dada de natação, para essas idades infantis e até os jovens e adultos, é que eles não querem. Pô, já acabou, professor. Então, quando a criança fala sobre isso, ou não quer sair, né? E muitos falam chuveiro, chuveiro, e a criança não quer sair. Então, isso é um ótimo sinal. É um sinal de que, né, foi produtivo e eles saíram muito bem. Então, essas dicas são importantes, né? O meu objetivo era justamente fazer com que a aula ela tenha um início, ela tenha uma parte principal, tenha uma parte final, e eu tenho certeza absoluta que quando vocês acompanharem, né, dessa maneira, com programas e tudo mais, vocês vão ver que o resultado ele será positivo, né? E muito cuidado também, porque mesmo a criança tendo 24 meses, elas são diferentes. E não é porque só Deus é que quer, mas existe toda uma questão ali de prontidão. Então é importante que a gente esteja preparado para responder para os pais, para a sociedade, de uma maneira mais científica. Então não simplesmente, não, é normal que o Pedrão aí, que está com 2 anos e 1 mês, ele tem essa dificuldade, né? Então, eu não posso falar é normal, eu tenho que explicar que é por velocidade em termos de maturação. A gente observa muito isso em relação a convênios com os colégios, onde as crianças têm a mesma idade
com ritmos de desenvolvimento diferentes, mas próximo ali, né, de alguns meses ou até dias, elas vão alcançar. Entendendo o conceito da aula que eu vou dar, tendo os objetivos, tá, e não avançar esses objetivos. Então, os objetivos, eles são bem claros para os bebês, né? Sobrevivência, autonomia, desenvolvimento das habilidades aquáticas. Quais habilidades aquáticas, né? Que são os nossos objetivos. Essa que eu acabei de falar, deslocamento, flutuação. E nadar, que o nadar é se manter na água, flutuar e de uma maneira tranquila, pessoal. A água, ela tem que ser, é um meio que vai fazer um desenvolvimento bem relaxado e muito tranquilo. Então, isso é de suma importância, né? Bom, então eu gostaria de agradecer, né, e dizer o seguinte: se organizem, pessoal, façam, elaborem planos de aulas, né? Sigam aquilo que vocês planejaram, porque em 2023, eu farei 50 anos de formado, pessoal, que eu formei em Santos, né? E em todos esses anos, a minha procura incessante era sobre a qualidade das minhas aulas. Então, qual é o grande referencial que nós temos como professores? Se os alunos, né, se nós conquistamos alunos, se nós conquistamos os pais, e para essa conquista, muito estudo, muita organização e muito planejamento. Valeu? Grande abraço aí para todos vocês e um beijo no coração. E aí, gostou do conteúdo? E tem mais por aí também. Nós teremos aí nos dias 20, 21 e 22 de outubro o Encontro Internacional de Natação, que será realizado presencialmente aqui na cidade de São Paulo, com várias feras aí, professores nacionais do exterior, e super importante, você não vai ficar fora dessa, né? Então inscreva o mais rápido possível. Valeu?